Marcos 8, 22, né? Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, e como água os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua casa para Te louvar, Te exaltar e Te bendizer, ó Deus. E nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está aqui nesse lugar para nos abençoar de uma maneira toda especial, Senhor. E nós confiamos em Ti, ó Pai, porque sabemos que no Senhor, aleluia, encontra vitória, poder e alegria, mas no Senhor encontra salvação, é no Senhor que nós somos salvos, é no Senhor que nós temos a vitória, ó Pai Santo. Vem nessa noite tocar em cada vida, em nome de Jesus. Podemos assentar. Irmãos, quero falar com os irmãos nessa noite sobre um tema bem direto. Segundo toque. Esse texto aí, irmãos, é um texto maravilhoso. É quando o Senhor encontra com um leproso, com uma pessoa doente, cego, né? Provavelmente ele não nasceu cego. Ele se tornou cego ao longo da vida. Por que eu sei disso? Porque ele diz, na primeira vez, no primeiro toque: eu vejo os homens como árvores estou vendo. Como é que ele sabe que era uma árvore? Porque ele já tinha enxergado alguma vez. Ele só viu o vulto. Então esse homem aqui, irmãos, diz a lá de Betsaida, era um cego, e esse cego tinha um problema que ninguém podia resolver. E talvez você tenha um problema que ninguém está podendo resolver. O seu problema, provavelmente, você já falou com muitas pessoas. Talvez você já tenha falado com um parente, com amigos, irmãos. Talvez você já tenha orado, buscado, e Deus ainda não te ouviu. Você está achando que Ele não te ouviu. Mas, irmãos, a Bíblia diz que tudo tem um tempo e a hora. Deus tem a hora de nos abençoar. Deus tem a hora para te abençoar, irmão. Esse homem estava esperando até que o Senhor chegou lá em Betsaida. O Senhor, Ele está esperando o momento para te abençoar também. A sua hora vai chegar. Como nós cantamos agora, a sua hora vai chegar e você vai receber a bênção e você vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Então esse homem lá em Betsaida, ele foi tocado, e o texto diz assim: olha, o Senhor, a primeira coisa que chegou, você quer? Trouxeram um cego para Cristo. Trouxeram um cego até Ele. Tem doente, tem enfermo, tem que trazer até Cristo. Tem alguém da sua família que está doente, está enfermo, irmãos. Não fica orando só por ele, não. Tem que trazer à igreja, tem que trazer até Jesus. Ah, o Senhor está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Mas você só encontra Ele aonde você busca. Como você vai encontrar Jesus? Na sua casa, se você não ora, não busca, não jejua, não consagra. Quando a igreja, quando se reúne, e nós somos a igreja, ou nós fazemos parte da igreja. Você não é a igreja, você faz parte da igreja. Se você deixar de congregar, deixar de participar, você deixa de ser a igreja de Jesus. Quando o povo de Deus se reúne, o Senhor está ali no meio. Mateus 18, verso 20. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou no meu Deus. Então, primeira coisa, o cego trouxeram. Viu que Jesus chegou em Betsaida, trouxeram o cego. Cadê seus parentes? Cadê seus amigos? Hã? Cadê as pessoas que você ama, que você quer na igreja, que você quer que elas sejam salvas? Cadê elas? Aonde elas estão? Ah, ela está no seu lar, na sua família, eu estou orando por ela, mas você está orando? Mas você está indo lá visitar?
Está falando do amor de Deus, está convidando para o culto. Ah, pastor, eu não sei pregar. Esse homem aqui, ninguém pregou o sermão para ele. Ó, Jesus chegou em Betsaida, chegou na cidade. Vamos lá, ele vai te curar. Simples assim, irmãos. Quer ser abençoado? Vamos para a igreja. Quer receber a bênção de Deus? Vamos para a igreja. Quer ter vitória? Vamos para a casa de Deus. Nós temos que nos movimentarmos para estar na casa de Deus. Então esse homem, a primeira coisa, trouxeram o doente até Jesus. Tem algum problema, leva até Cristo. Segunda coisa, irmãos, tomou o cego pela mão, levou ele para fora. A Miguel pregou aqui sobre esse dia, sobre esse texto. Jesus pegou a mão do cego e guiou ele para casa. Olha só, irmãos. Olha só, vou ler de novo. Marcos 8, verso 23. Tomando o cego pela mão. Ele tomou o cego pela mão. Quem pega na mão do cego é o quê? Ele é guia? Jesus foi o guia do cego naquele dia. Amém. Levou ele para fora da aldeia. Aleluia. O Senhor quer ser o guia também, quer ser o seu guia. Ele quer ser o guia da sua vida para você ser transformado. Ele quer te guiar no caminho da transformação. Ele quer te guiar no caminho da reconciliação. Ele quer te guiar no caminho da restauração. Assim como Deus usou Elias para restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. E quando ele, antes de, lá em 1 Reis, quando a Bíblia diz que Elias foi oferecer o sacrifício ao Senhor, ele fez uma coisa antes. Ele falou assim: todos vós chegai até mim. Chega até mim, eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. E eu agora vou te mostrar para vocês como que se adora a Deus. Lá em Reis. Primeira coisa, para vocês adorar o Senhor, tem que restaurar o altar. Elias restaurou o altar do Senhor. Segundo o texto está escrito assim, que estava em ruínas. Não dá para oferecer um holocausto se o altar está em ruínas. Não dá para você oferecer nada para o Senhor se você não está com o seu coração transformado. Se 2 Coríntios 5,17 não entrou na sua vida ainda, você ainda não é servo de Deus, você congrega na igreja, você faz uma oração aqui e ali, mas você não é uma nova criatura ainda. Aquele, pois, que está em Cristo Jesus, a nova criatura, as coisas velhas, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então agora, o Senhor quer te guiar no caminho da restauração. Ele guiou o cego até lá fora, da aldeia, fora da cidade. O porquê eu não sei. Legalmente nós não sabemos. Mas ele não queria que as pessoas vissem ele fazer um milagre. Essa é uma das explicações que eu posso te dar. Tem muitos milagres que Deus vai fazer na sua vida. Deus não quer que ninguém veja. Você tem que orar e buscar e clamar. Você tem que consagrar. E quando Ele te der, vem para o altar e fala: olha, eu fiquei tanto tempo orando, mas o Senhor me deu a vitória. Você tem que ser que nem Ana, mãe de Samuel. Ela orou, clamou, jejuou, consagrou, derramou lágrimas no altar. E quando o Senhor deu aquele menino a ela, quando o menino desmamou, irmão assim, a maravilha dali. Ela chegou com o menino Samuel, quem sabe com 2, 3 anos de idade. Chamou o sacerdote Eli. Falou: lembra daquela mulher que estava chorando? Você teve que achou que ela estava embriagada, bêbada? Aquela mulher era ele. Eli deve ter lembrado: eu lembro. Eu ainda falei que Deus te abençoe, que ele conceda a sua petição. Pois é, por esse menino eu orava, ela falou para ele. E eu prometi ao Senhor ele, agora vou devolver, eu vou devolver ao Senhor. Eu prometi e estou cumprindo. Está aqui meu filho para servir ao Senhor. E ela deve ter dado um conselho para ele que não está na Bíblia. Olha, educa ele, ensina ele como é que eu amo ser o homem de Deus. Ensina ele como adorar o verdadeiro Deus da vida eterna. O Senhor quer tocar em sua vida. Ele quer te tocar, irmão. Não sei o que você está precisando hoje.
Mas eu tenho certeza absoluta que do mais jovem ao de mais idade aqui hoje, todos estão precisando de um segundo toque. O Senhor tem que te tocar de novo. Aleluia. Jesus tocou nesse homem. Ele guiou esse homem para fora. Tocou ele. O que é que diz o texto? Que nós lemos aí. O que ele falou quando Jesus tocou nos seus olhos? Vês alguma coisa no versículo seguinte? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo as pessoas, mas não enxergo claramente. Parecem árvores andando, sorrindo vultos. A primeira vez que o Senhor te tocou, você não enxergou direito nenhum. Então vai ser preciso o quê? O que é que vai ser preciso na sua vida? Versículo 24, 25. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e passando ele a ver claramente, ficou restabelecido, tudo distinguido de modo perfeito. Irmão, você precisa ser tocado de novo. Você tem que ser tocado de novo. Você não está enxergando o que está do seu lado. Você não está vendo como o mundo está um caos total. O mundo está tão sujo que se um lá da cidade de Sodoma e Gomorra ressuscitasse e viesse para o nosso meio, ele falaria: deixa eu voltar para a sepultura, que aqui está pior do que quando a minha cidade foi destruída, quando caiu fogo do céu e destruiu minha família. Porque aqui o pecado está reinando. E nós estamos assistindo de camarote, pelas redes sociais, pela televisão, pelas divulgações por aí. E nós estamos até curtindo. Está deixando o seu like lá naquilo que não deveria. Quando você deixa o like, você está curtindo, dando joinha lá nas redes sociais, você está aprovando. Irmãos, eu preciso ser tocado de novo. Você tem que ser tocado de novo para você ver claramente. Para você enxergar que o pecado está reinando no nosso meio. Mas não pode reinar no seu lar. Sua família tem que ser santa. Seu casamento tem que ser santo. Seus filhos têm que ser santos. Essa é obrigação sua, pai. Essa é obrigação sua, mãe. Caminhar com seus filhos. Essa é obrigação sua. Deixa o Espírito Santo te tocar. Lá em Atos 19, versículo 1 a 5, nós temos uma história interessante. Havia um discípulo de determinada cidade, que eles haviam sido batizados nas águas. E Paulo chegou assim: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: olha, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Atos 19. Paulo então pergunta: em que fossem batizados? Vem, Camila. Atos 19, versículo 1 a 5. Esse que eu estou citando deve ser o 2 ou 3. No batismo de João. João ministrou o batismo de arrependimento, dizendo que deveríamos crer naquele que haveria de vir depois dele, isto é, em Jesus. Versículo 4. Paulo diz: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, Jesus. 5. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, falaram em novas línguas e profetizaram. O segundo toque é o Espírito Santo que vai dar. Não é o pastor, não é o irmão. Paulo orou e pôs as mãos, mas o milagre não veio de Paulo. Diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre eles. Enquanto o Espírito Santo não te tocar, enquanto você não estiver cheio da graça de Deus, enquanto o Espírito Santo não estiver reinando na sua vida, 2 Coríntios 5,17 não vai cumprir na sua vida. Você não vai ser uma nova criatura. Você não vai ter prazer naquilo que você tem. Para você estar bem, você vai ter que ter algo novo. Você vai ter sempre que estar buscando uma novidade. Mas a Bíblia diz que é Cristo em vós, já esperando
João capítulo 2. E todos os seus prazeres. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. 1 João 2, versículo 15 em diante. Então eu preciso entender que eu preciso do segundo toque na minha vida. O cego não sabia. Ele falou assim: eu estou vendo os homens como árvore, vulto. Tem nada nítido. Talvez não tem nada nítido na sua vida. Mas se o Espírito Santo te tocar, você vai saber o que você quer. Aleluia. Você vai saber o que é importante para a sua vida. Você vai dar valor àquilo que é importante. E vai desvalorizar aquilo que não tem tanta importância. Então eu preciso entender que o importante na minha vida é o que Paulo trouxe por isso, 1 Coríntios 10, 31. Mas, irmão, quer comais, ou bebais, ou fizer qualquer coisa, é para a glória de Deus. Não é para a sua glória. Sabe o que diz aos Colossenses 3,17? Tudo que fizer em palavras ou em ação, faça para a glória de Deus. Você vai fazer, é para honrar o Senhor. Então comece a entender que o seu segundo toque ainda não veio, porque você ainda não está enxergando nitidamente o seu casamento, não está enxergando nitidamente as belezas da sua vida. Servo de Deus tem que parar de olhar para o lado. O servo de Deus olha para cima. Aleluia. A Bíblia nos está escrito em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, e Jesus não está na frente. Quando Jesus subiu, oração de ficar até para o torcicólogo, né? Ficaram olhando para cima, até que o anjo apareceu. Varões galileus, o que você foi olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi subir, do mesmo jeito que vocês viram subir, ele vai descer. Então eles se alegraram com aquelas palavras, foi para Jerusalém para cumprir a palavra de Deus, até que o segundo toque aconteceu. E lá eles ficaram orando, jejuando e consagrando, até que no dia de Pentecostes, que é 50 dias após Páscoa, naquele dia, no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo e houve um segundo toque, todo mundo desceu. Então aqueles homens deixaram de ser apóstolos comuns. Pedro foi usado poderosamente, todos os outros foram usados poderosamente para você ser usado por Deus. Para você ser uma bênção na mão de Deus, você precisa do segundo toque. Deus tem que te tocar. Para você não pode ser o rei mais da vida. Lá em 1 Reis, capítulo 18, tem a história de quando o rei Davi, ele perde o seu filho Absalão. Quando Absalão, ele vem a falecer pelas mãos da guerra. Aquele homem, quando ele faleceu, foi uma tristeza para Davi. Foi uma tristeza muito grande para Davi. É 2 Samuel 18. Está conferindo só para ter certeza. É 2 Samuel capítulo 18. Então aquele homem, quando foi para a guerra, quando ele usurpou o trono de seu pai, quando Absalão tomou o reino de seu pai, e Davi foi obrigado a fugir. E Absalão era o filho querido de Davi. Às vezes uma decepção vem de lugares onde você menos espera. Era o filho que Davi mais amava, era Absalão. Ele amava tanto que mesmo ele estando errado, depois da morte dele, ele ainda chorou amargamente, teve que ser reprovado por um dos seus generais, por Joab. Mas a Bíblia diz que aquele homem, quando estava na guerra, que Absalão foi para guerrear contra o exército de Davi, e Joab mandou matar Absalão. E quando foi dar a mensagem, tinha um homem que só era portador de boas notícias. O nome dele era Aimaas, ele só enviava boas notícias. E ele corria muito. Mas Joab falou assim: hoje você não vai poder mandar as boas novas, porque as novas hoje não tem recompensa de jeito nenhum. Mas ele foi assim mesmo. Mas o etíope correu na frente, e logo Aimaas passou na frente, e chegando lá, quando Davi estava lá, esperando as notícias, ansioso por aquelas notícias,
Está em 2 Samuel 18, versículo 8 até o 18. Mas no versículo 14, aliás, versículo 29. Então Joabe perguntou ao rei, então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu-lhe Ahimaaz: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou teu servo ao rei, porém não sei o que. Tem gente que está nessa situação, está que nem Ahimaaz. Viu um alvoroço, viu um tumulto, e ele foi portar a notícia e enviar a notícia, mas ele não sabia o que era. O que foi? Não sei. Então daí você fica de lado. Até que o etíope chegou e encontrou. Hoje Deus te deu vitória. Teu inimigo está derrotado. E Absalão está morto. E Davi chorou amargado. Você precisa de um segundo toque para você ter a mensagem certa. Para você saber falar o que precisa. Diz a Bíblia que o Espírito Santo, para a palavra de Cristo, naquele dia você será dado a palavra. Aquilo que você precisa falar, o Espírito Santo vai te dar. Como é que Deus vai te ensinar, irmãos? Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não estuda a palavra de Deus, a Bíblia e a oração tem que ser que nem quando eu comecei a trabalhar em comércio, vamos assim. Comecinho da década de 80, tinha as balanças de peso. A carne e a mercadoria ficavam de um lado e o peso do outro. Enquanto ficava balanceado, tinha um ponteirinho lá, lembra? Tinha que estar bem balanceado. A carne, que é a mercadoria, e o peso do outro. A leitura bíblica do lado, a oração do outro. Senão você não vai ter o discernimento necessário. Então, deixa Deus tocar a segunda vez em você. Aleluia. Eu sei que você está precisando de um esclarecimento, de mudar sua maneira de pensar, enxergar como Deus quer que você enxergue as coisas, olhar o lado bom das coisas, olhar que realmente Deus pode agir em todo canto, não importa a sua condição financeira, o Senhor pode agir na sua vida e vai agir se você deixar, então a coisa Ele pode transformar toda a sua vida, independentemente da sua maneira de estar vivendo hoje. Se coloque dentro da vontade de Deus. Quando a gente teve uma época que para afinar violão tinha um diapasão. Diogo já pegou já, Diogo? O diapasão, você tocava nele ali e tocava na corda. O som tinha que fundir no outro, né? Nunca dei conta de mexer com aquele trem. Porque tem que dar um trabalho tremendo. Mas para música, meu Diogo é fácil. Então, se o seu som, se a nossa melodia não fundir com a melodia de Deus, não vai dar certo. Se eu não estiver afinado com Deus, não vai funcionar. Não dá, irmão, nós somos o povo de Deus. Sabe por que muitas vezes a bênção não vem sobre nós? Porque nós estamos cumprindo Mateus capítulo 18. O que duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, será concedido pelo meu Pai que está no céu. Olha em Mateus 18, a partir do versículo 18 e diante. Sabe o que é isso? Nós temos que falar a mesma língua. Nós temos que desejar a mesma coisa. Amém. Sabe por que às vezes a bênção não vem sobre nós? Porque nós estamos com o povo dividido. Buscando nossos próprios interesses. Eu tenho os meus interesses particulares. Mas acima dos meus está o interesse do povo de Deus. Amém. Eu preciso entender isso. Numa orquestra todo mundo toca em uníssono, não é, Diogo? Todo mundo tem que estar afinado e todo mundo... Sabia que numa orquestra, irmão, não é todo instrumento que toca tudo ao mesmo tempo, Diogo? Tem uns que ficam esperando a hora certa de entrar, não é? Mas você está parado há tanto tempo, irmão. Deus está... Se você estiver afinado com Deus, estiver em sintonia com o Senhor, para você entender melhor, na hora certa você vai entrar e vai fazer a sua parte e todo mundo vai ser abençoado. Amém. E você vai ser abençoado, mas você tem que deixar Deus te tocar a segunda vez. Glória a Deus. Para que Ele te toque, você tem que estar pronto.
Você tem que estar pronto para o toque de Deus. Você tem que estar pronto para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Não importe ela qual seja, não importa se você é estudado ou não, se você tem curso superior ou não. Dobra seus joelhos e deixa Deus falar com você. Amém. Lá no seu lar, faça do seu lar um pedaço do céu. Faça o seu casamento um pedaço do céu. Faça da sua comunhão com Deus o principal na sua vida. E assim como Jesus tocou nesse cego lá em Betsaida, a segunda vez, ele foi abençoado. Quando o Senhor te tocar de novo, você vai ser abençoado. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor.